Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar o vídeo com sons a mais de fundo, que o Arthur tá em casa. Mesmo assim eu resolvi fazer o vídeo falando sobre as terapias do Edu, quando ele teve diagnóstico em 2019, como que foi mais ou menos, né, o processo para eu conseguir as terapias dele. Foi tudo muito rápido, né? Então, por conta do diagnóstico dele ter sido rápido, eu não fui pelo Ratatsu, eu fui pela clínica em Nagoya. Assim que eu peguei o diagnóstico dele, eu já tinha em vista já alguns locais que tinham as terapias, né? Que na época era o One Life em Okazaki, que era um pouco mais longe pra mim, e tinha o Kirari em Toyota. Então, eu entrei em contato direto com o local que dava terapia, né? E eles me instruíram tudo como que eu tinha que fazer, né? Então, com o diagnóstico, mesmo antes de você pegar aquela carteirinha, o Ryoi Kotecho, a criança ela já tem direito às terapias, porque o Ryoi Kotecho, ele não é pra você conseguir as terapias, é só uma carteirinha pra você ver os direitos que a criança tem, é uma forma de analisar o grau de autismo da criança, né, de suporte. Então, não interfere na questão das terapias. Então, quando eu fui no Kirari, em Toyota, eles já me instruíram, já entraram em contato com a prefeitura, aí o Tanto, que é quem ficou responsável, assim, por liberar os dias de terapia e tudo pro Eduardo, fazer as avaliações, né? Marcou um dia, foi em casa, fez muitas perguntas, na verdade, né? Muitas perguntas, e liberou para ele fazer terapia lá no Kirari, né? Nessa época, o Eduardo, ele tinha muita crise, ele era não verbal, ele não se expressava praticamente para nada. Tudo que ele queria, ele só apontava, assim, o nosso dedo, na verdade, né? Ele levava a gente até onde ele queria e resmungava, chorava. E a partir do momento que ele entrou no Kirari, foi bem visível em pouco tempo o tanto que ele desenvolveu, né? E quando a criança ela entra na terapia, ela desenvolve bastante em pouco tempo, né? Você consegue ver bem nítido a mudança da criança, né? E com o Edu não foi diferente. Ele desenvolveu bastante, a fala demorou muito, ele começou a falar realmente com mais de 4 anos, né? Até então, a única palavra que ele falava mamar quando era pequenininho e parou. E depois, a única palavra que ele foi falar bem depois foi daddy, porque ele falava mais inglês, né? Ele puxou um pouco mais o inglês no comecinho, mas agora já não tá, né, mais. Então, ele ficou um tempo no Kirari, foi muito bom pra ele, pro desenvolvimento dele, o Kirari foi ótimo. Depois o Kirari fechou, e ele ficou algum tempo sem, até que um amigo indicou o Happiness ali no Home Dante, que era onde eu morava, né? Muita gente conhece. E ele começou a frequentar o Happiness, que foi muito bom também, porque o Happiness tinha as crianças que iam depois da escola, ficavam estudando, tinha crianças com outras dificuldades. E foi muito bom pra ele também esse tempo, né? Lá ele conheceu, ele tinha um filho de uma amiga minha que começou a ir lá também, e ele cuidava bastante desse menino. O que a gente começou até a estranhar, porque o Eduardo ele não gostava de crianças pequenas, né? Ele não é que não gostava, ele não ficava perto por conta do choro, por conta do barulho. Também não sei mais por conta do quê, porque como ele não falava, né? Mas ele ficava totalmente afastado. E esse menino era um pouquinho mais novo que ele, e ele se apegou, cuidou do menino, tudo uma graça. E ele ficou lá no Happiness até eu me mudar pra cá, pra Xiga, né? Que foi uma mudança bem grande pra ele. Antes de mudar pra cá, na época era meu namorado, né? Que agora é meu marido. A gente conversou muito sobre se aqui tinha o suporte pra ele, como que iria ser. Então eu pesquisei bastante, eu vim aqui na prefeitura, conversei. As terapias aqui, elas são um pouco diferentes do que era em Toyota, porque Toyota, ele ia pra terapia sozinho, eu não ficava junto, né? E lá ele só teve terapia brasileira mesmo, né? Não teve nenhum local japonês que eu levasse ele. No Ratatsu, quando eu fui atrás de pedir a avaliação da médica pra ele passar e ter uma avaliação de desenvolvimento, né? Um acompanhamento do desenvolvimento dele com a médica. Depois das perguntas que eles fizeram, eles falaram que, como tinha muita gente na fila, o Eduardo não era prioridade porque o grau dele era leve, ele não precisava desse tipo de acompanhamento. Realmente, eles estavam priorizando as outras pessoas. Eu entendo, mas eu acho que deveria de abrir mais vagas para isso, né? Contratar mais profissionais, abrir mais vagas, porque por mais que seja um autismo leve,
ele precisa de acompanhamento, ele precisa de apoio, e eu preciso que uma médica me dê uma direção de o que fazer, o que não fazer, como que tá o desenvolvimento dele, como não tá, porque a maior parte da dificuldade, assim, que eu tive foi sempre, assim, eu ter que tomar iniciativa, eu ter que falar, eu ter que fazer, eu ter que ir atrás, eu ter que entender, e querendo ou não, a gente que é mãe e tem os outros afazeres também, a gente acaba ficando bem... bem estressante, bem sobrecarregado, e é difícil pra gente, assim, não ter o apoio de realmente um profissional pra dar uma direçãozinha pra gente, nem que seja um pouquinho, sabe? Então, eu acho que os órgãos deveriam de avaliar que tem muita criança e muitos pais também precisando desse tipo de apoio e abrir mais vagas e mais profissionais para isso, né? Mas na época o Du não teve, né, esse acompanhamento. E na clínica que ele foi diagnosticado, para mim era muito difícil ir, porque eu não falo Nihongo, então eu teria que ficar pagando Tsuyaku para ir junto. Os horários também é complicado, então lá ele foi realmente pro diagnóstico e depois foi para as terapias. Mas graças a Deus ele desenvolveu muito bem, a gente conseguiu superar bastante dificuldades, errando muitas vezes, acertando outras. E graças a Deus, olhando para trás, eu vejo que a gente conseguiu acertar mais do que errar, né? E ele tá desenvolvendo bem, ele tem os atrasos dele e tudo, mas ele tá desenvolvendo muito bem. Isso tudo por conta das terapias, que foi muito rápido ter conseguido, o diagnóstico, terapia, tudo que é terapia que aparece que eu posso por ele, eu coloco. Eu dou risada às vezes que eu falo que pras terapias, eu sou a dona da terapia. Tem uma terapia que dá pra por ele, eu vou, levo, se ele tá gostando de ir, continua indo, independente de onde seja e tal, eu coloco ele. Hoje ele vai no Kirari aqui em Mie, na verdade é no estado vizinho, né, aqui em Mie, toda terça-feira. E agora que ele passou pro Ichinensei, ele vai no Deisabisu, que chama Tenten, que também tem outras crianças que tem outro tipo de dificuldade, tem um menininho que ele fica na cadeira de rodas, então o Eduardo, ele consegue ver que tem outras crianças que têm necessidades e que precisam de apoio também, o que eu acho muito legal, acho muito bom, para ele ter a empatia de tratar as pessoas da melhor forma que ele puder, né? E tá dando certo, ele gosta, ele fala que ele ajuda, né? Ele conta direitinho. E tá indo super bem. Mas até ele entrar no Shogaku, ele ia no Tsumiki, que é onde o Arthur hoje vai, né? Que é uma terapia japonesa, em grupo, muito boa também, que desenvolve muita a interação com os pais, com outros adultos e com outras crianças, né? Ajudou muito o Du também na época que a gente mudou pra cá. Só que nessa a gente vai junto, o que é bem diferente de Toyota. E o bom é que a gente aprende como lidar com eles, a gente conversa ali na hora. Elas falam, olha, se você fizer assim, tá vendo? Ele responde melhor. Se você fizer assim, incomoda ele, então vamos fazer de outro jeito. Então as terapias são sempre brincando, são sempre interagindo com a gente de uma forma muito divertida. O Arthur, ele tá indo todo felizão. Quando chega lá no Kirari, ele já começa a rir, ele já quer sair do carro, ele já desce, sai correndo lá pra dentro. Então, a terapia é uma coisa muito produtiva quando ela é feita da forma certa, sem pressionar a criança, respeitando o tempo dela. Depois eu vou fazer um vídeo para falar um pouco mais sobre isso, porque eu tive conversando com a terapeuta do Edu lá do Kirari sobre isso, para as pessoas entenderem como que realmente são as terapias, né? E nesse vídeo agora só eu queria falar assim, a importância de ter as terapias cedo, de conseguir rápido, né, as terapias para que eles desenvolvam mais rápido possível e cheguem mais perto possível do desenvolvimento da idade deles, né? Então, eu fui no Kirari primeiro, como eu falei, depois o Kirari fechou, ele foi pro Happiness, e aqui em Shiga ele fez por um bom tempo a terapia japa só, e agora ele começou a brasileira. Mas de todo jeito, qualquer terapia que seja respeitando os limites da criança, que ele aprenda se divertindo, é válida, é bom. E sempre um conjunto entre em casa, o local das terapias, e a escola ou a creche que a criança vá. Sempre tenha em mente que tem que ser os 3 lugares junto, para poder absorver o máximo de informação com a criança, para passar mais informação para a criança, né? E pra gente também, como pai, como mãe, absorver o máximo de informação pra gente conseguir colocar em prática em casa também, tá? Essa informação, na minha opinião, é muito importante pra quem é pai, mãe de autista, ou qualquer criança que tenha algum tipo de atraso, mesmo que não tenha o autismo, que tenha algum atraso, né? Então, se você puder, compartilha com quem você acha que vai ajudar essa informação. Qualquer dúvida que tenha, o que eu puder responder, o que eu puder ir lá pesquisar,
como que funciona, deixa nos comentários que eu vou pesquisar com todo carinho pra vocês, tá? Se inscreve no canal pra poder também esse vídeo chegar em mais pessoas possível, pra poder passar mais informação e a gente trocar experiências sem informações, né? E muito obrigada por me assistir até agora. Beijo!